Bom, povo, como os exercícios que estão na página 9, eles são dessa gramática que eu considero uma gramática mais complicada, eu fiz um vídeo de instrução explicando o que é para fazer em cada exercício. A começar pelo 2, que estava fácil seguindo os 4 passos aí para transformar a voz ativa em voz passiva. A letra A dele diz assim, John has built a new house, então John construiu uma casa nova. Primeiro passo, quem que é sujeito, quem que é objeto. John é sujeito, a new house é objeto. Inverte essas duas coisas de lugar. Segundo passo, põe um by antes do John, para poder significar pelo John. Terceiro passo, vai pegar o verbo da frase e vai colocar na terceira coluna. Eu sei que aqui para vocês aparece o has built, só que o has ele é o verbo auxiliar, essa frase está em present perfect, a gente já vai falar sobre isso. O verbo principal é o built, construiu. E ele já está na terceira coluna, então só repete ele lá embaixo. Tá ficando assim por enquanto. Uma casa nova, construída pelo John. Quarto e último passo, vocês têm que colocar o verbo to be no mesmo tempo que está a frase ativa. Como eu já falei para vocês, esse has está mostrando para mim que essa frase está em present perfect. Vocês podem ir lá na tabelinha de verbos que apareceu na videoaula e dar uma consultada para ver como que o verbo to be fica. Mas aqui nesse caso vai ficar o has been. Na realidade poderia ter sido has ou have, mas como tem que fazer a concordância agora com o objeto que é a new house, a casa a gente vai ter que usar o has. Vocês vão fazer isso do A ao F. O 3 é bucha, então deixa para fazer o 3 de fato depois que você tiver feito o 2. Vocês vão ter que fazer todo o processo inverso, vocês vão ter que transformar a frase da passiva para a voz ativa. Então, vamos sempre identificar o que seria o objeto aí da frase e o que seria o agente da passiva, ou melhor, o sujeito. A letra A diz o seguinte, The world's countries are being absorbed into American civilization. Os países do mundo estão sendo absorvidos pela civilização americana. A gente já sabe que na passiva, a primeira coisa que aparece é o objeto. Então, o objeto, na realidade, é o the world's countries, os países do mundo. E a gente aprendeu que a última coisa que aparece na voz passiva seria o agente ou o sujeito mesmo da voz ativa, o American Civilization, a civilização americana. Então, o primeiro passo, desinverte esses dois. Segundo passo, o are been é o que está mostrando para mim qual que é o tempo verbal da frase. E a gente vai ter que devolver esse tempo verbal para o observed. Are been é present continuous, o que vai me dar o is observing se a gente devolver para o verbo. É como se eu dissesse assim, a civilização americana está absorvendo os países do mundo. E esse into que a gente precisou usar na voz passiva, ele vai desaparecer. A minha sugestão é que vocês usem a tabelinha que apareceu na videoaula ao contrário. Então, primeiro você tinha a voz ativa, depois como é que ficaria a passiva. Agora, consulta primeiro como é que está a passiva e volta a ver como que ela ficaria na ativa. Exercício 4 também é bucha. Nossa, hoje vocês estão arranjados. Vocês, para fazerem o exercício 4, vão ter que assistir aquela aula sobre o caso especial de voz passiva. O exercício pedia para vocês darem duas formas possíveis de passiva para essas frases que têm dois objetos, um direto e um indireto. Eu até comento como que ia ser a outra forma, mas vamos treinar a forma que a apostila está preocupada em passar para vocês de fato, que é a que está na videoaula. Quando a gente tem dois objetos na frase, a gente vai ter que usar essa estrutura aqui, essa equaçãozinha que está aparecendo para vocês. Então, o objeto indireto, o verbo to be no mesmo tempo, o verbo principal na terceira coluna e o objeto direto e some com o sujeito. Então, na letra A, Thomas wrote his best friend a letter of recommendation. Então, Thomas escreveu para o seu melhor amigo uma carta de recomendação. Para seu melhor amigo é o objeto indireto. Uma carta de recomendação é o objeto direto. Eu poderia ter dito assim, o Thomas escreveu uma carta de recomendação para seu melhor amigo. Então, vamos começar. Elimina o Thomas, elimina o sujeito e vamos colocar primeiro o objeto que é indireto lá na frente, vai ficar his best friend ou Thomas' best friend, tanto faz, que é o melhor amigo dele, e a carta de recomendação lá para o final. Agora, a gente tem que olhar o tempo verbal da frase. É o wrote. Wrote é passado simples. Passado simples do to be, ou é was ou é were. O que dá certo para his best friend é o was. E o wrote vai para a terceira coluna, vai virar written. Que eu escrevi written, porque eu já não sei mais o que eu estou fazendo.
Soletrando é W-R-I-T-T-E-N, tá bom? Uma outra forma de escrever isso na passiva seria dizer A letter of recommendation was written to Thomas' best friend. Uma carta de recomendação foi escrita para o melhor amigo do Thomas e a gente também eliminaria quem foi que escreveu essa carta. Mas vamos focar em treinar essa estrutura diferentona que está aparecendo em azul aí para vocês, tá? Vamos fazer isso do A até a C. E o quinto, por incrível que pareça, é bem mais tranquilo. Vocês vão ter que conjugar o verbinho que está entre parênteses antes da lacuna com o tempo verbal que está entre parênteses ao final da alternativa. O verbo to be vai ter que ficar nesse tempo verbal que está aparecendo aí entre parênteses. E o verbo principal, que é o que veio antes da lacuna, vai ter que ser conjugado na terceira coluna. A letra A está pedindo para vocês conjugarem o verbo to be em past perfect. No past perfect, se vocês consultarem a tabela, vocês descobrem que o verbo to be vira had been. E a terceira coluna do think é thought. Vocês só têm que fazer isso em todas as alternativas, beleza? O exercício 1, que está na página 8, eu vou deixar para fazer ao vivo com vocês no Zoom, porque aí é um jeito da gente retomar a matéria, tirar dúvida, e eu também vou tirar dúvida desses exercícios aí. Fechou então, pô, vocês têm aí uns 30 minutos para tentar fazer esses 4 exercícios. Eu tô dando bastante tempo porque eu acho que eles vão exigir de vocês. E até já!